Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live, esse dia a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma, Pai, exagerada. Transborda em nós, Senhor Deus, o Teu doce e amoroso Espírito Santo, Pai. Pai, que a revelação e a sabedoria do alto se abra, Senhor Deus, na nossa direção, Pai. Que o Senhor possa transbordar, Pai, um alimento, Senhor Deus, um maná quentinho, fresco do céu, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Eu amo essa passagem aqui, tá? Tesouros em vasos de barro. Hã? 2 Coríntios, gente, perdão. 2 Coríntios, capítulo 4. Tesouros em vasos de barro. Amém? Essa passagem aqui é linda, amém? Essa passagem aqui é linda. Isso mesmo, gente. Glorifica a Deus por vocês ser livre, porque o pior cativeiro é o da religiosidade. Esse cativeiro. Imagina você ter que pedir para uma pessoa que não é seu marido. Você ter que pedir para alguém se você pode ir em algum lugar. Eu achei que o tempo da escravidão tinha acabado. Pra mim é pesado isso aí, gente. Imagina você ter que pedir pra alguém se você pode ir num lugar, se você pode viajar. Olha, é complicado. Pra mim é complicado, porque eu sou livre. E Jesus me fez livre para me escolher ir aonde eu quiser. Discernir por mim mesma as coisas. Gente, vocês vigiem, vocês são livres. Olha, você sabe para quem que você deve consultar? E se essa pessoa falar para você não ir, você não deve ir ao seu marido ou à sua esposa. Se você falar pro seu marido e ele falar não vai, aí você realmente não pode ir. Se a sua esposa falar não quero que vá, aí realmente não vá. É a verdade, gente. Não faz sentido. O que adianta sair das garras de Satanás e estar preso aí na opinião dos homens? Vocês são livres. Vocês são livres, vocês têm liberdade. Não é um só reino, não é só Cristo, não é um só Jesus, não é só um Espírito Santo. Que mal tem eu adorar aqui ou ali? Se tudo eu estou adorando a Deus, agora quando envolve interesses financeiros ou outras cositas, aí sim, talvez alguém não queira que você vá aqui ou vá ali. Amém? Falei. Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2, amém? Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Amém? Então, Paulo está falando aqui, ó. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ok? Nas suas mãos. Não desista de fazer aquilo que foi confiado a você fazer, tá? E Paulo está falando aqui, rejeita todo tipo de manipulação, rejeita todo tipo de mentira, rejeita todo tipo de inverdade ministerial. Então não use a autoridade ministerial que você tem para dissimular, para enganar, para distorcer, tá? A autoridade não vem da autopromoção, mas a verdade manifesta na consciência daquele que é líder, daquele que está à frente. Então, queridos, exatamente como eu acabei de dizer aqui para você,
Por que eu sou pastor, eu tenho que concordar com os pastores? A ovelha não pode ir para nenhum lugar, queridos. Você é livre. Que evangelho é esse que eu vou falar para você? Não faça isso ou não faça aquilo. Se você já saiu do cativeiro de Satanás. Amém? Então Paulo está falando aqui, olha. Rejeita toda manipulação, rejeita toda inverdade ministerial e haja dentro da verdade. Haja dentro da verdade. Amém? Vamos ler agora do 3 ao 4, tá? Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, esse Deus com letra minúscula, é Satanás. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ó, o véu da cegueira. Lembra que eu falei para vocês ontem? Quando nós não conhecemos a Cristo, nós temos um nível de cegueira espiritual, um nível de cegueira, surdez espiritual. E aí, porque o diabo, ele cegou o povo que está perdido no mundo. Às vezes aquela pessoa, você chama alguém que está no mundo para a igreja, ele vai ali, mas ele não entende. Ele é tocado, mas ele não entende a palavra, porque o diabo plantou uma cegueira espiritual nele, que ele não consegue entender a revelação da palavra, tá? Ele não consegue discernir o que está sendo dito, ok? Então, tudo está encoberto por uma cegueira, mas Jesus, ele vem e ele quebra essa cegueira, tá? O inferno, ele está todo o tempo batalhando para bloquear a revelação, para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não consigam discernir, ler a Bíblia e entender. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a alimentar o nosso espírito, nós começamos a entender, tá? O que Jesus quer falar conosco, o que o Espírito Santo quer dizer para cada um de nós. A verdadeira batalha do ministério, tá? Não é por audiência, mas é por discernimento espiritual. Queridos, eu não tô atrás de números, eu falo isso para vocês com toda a sinceridade do mundo, porque senão eu fazia live outro horário. Por que eu faço a live esse horário? Porque eu sei que quem conseguir acordar esse horário é uma pessoa que está com o discernimento espiritual mais aguçado. E eu sei que essa pessoa vai conseguir entender a mensagem da qual eu trato. Eu não levo para vocês papinha ou colostro, mas o que eu trago para vocês é um alimento sólido. Então, eu não estou atrás aqui de audiência, mas de pessoas com discernimento espiritual, maduras para conseguir entender aquilo que Jesus quer falar. Então, quando nós, líderes de um ministério, conseguimos trazer esse crescimento, essa ruptura, nós estamos conseguindo que as pessoas tenham discernimento espiritual. Então a minha maior luta não é por número de pessoas, mas por pessoas que tenham discernimento, que consigam discernir. Para você acordar na madrugada, você não só tem discernimento, mas você tem força no espírito. Porque uma pessoa que a alma dela está acima do espírito, ela não consegue acordar, porque o sono dela é prioridade. Mas quando você tem discernimento, alimenta teu espírito, Deus é prioridade. Uma pregação, uma oração se torna prioridade. E Paulo está tratando de dizer isso aqui. Agora vamos no 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis. Presta atenção aqui no 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis que contêm esse grande tesouro.
Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro carregando tesouro. Esse tesouro, querido, é a presença, é a pessoa do Espírito Santo. Esse tesouro é a aliança em Cristo que agora nós temos. Amém? E nós precisamos entender que nós somos apenas um vaso. E o tesouro é Ele e vem dele. Amém? Então nós temos esse tesouro dentro de cada um de nós, tá? Então a glória de Jesus não é só apenas, a glória de Jesus, né? Ela está dentro de nós, que somos um recipiente frágil, nós somos vasos frágeis. Então Jesus está todo o tempo fazendo as coisas dentro de nós e através de nós. Amém? E isso é o fogo. Esse é o fogo do avivamento. Esse é o fogo do avivamento. Aí tem gente que fala, eu tenho medo do diabo. Você pode ser um vaso frágil, mas você ainda não entendeu o tesouro que você carrega. O dia que você entender a sua identidade em Cristo, entender o tesouro que você carrega, nunca mais você vai deixar o diabo querer ou tentar te oprimir. Amém? A fragilidade, querido, não invalida o conteúdo. A fragilidade da sua pessoa, a fragilidade da sua vida não invalida o conteúdo que é Ele. Você pode ser frágil, mas Ele faz através de você de uma maneira perfeita, de uma maneira única. Eu sou frágil, mas eu sei o que está dentro de mim. Eu sei o que eu carrego. Eu sei que eu sou cheia da pessoa do Espírito Santo. Amém? E eu reconhecer que eu sou um vaso frágil não invalida o conteúdo, não invalida quem é Ele, mas só dá lugar para a presença do Espírito Santo fazer através de mim. Amém? Cada dia mais. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais moído, quebrado você se permitir ser, mais Deus vai te usar, mais da glória dele. E você, quando é frágil, Deus sempre tá te quebrando e te refazendo, porque aí Deus fala, olha, não tá perfeito ainda, quebra. Qual que é o processo do vaso? Quebra, passa no pilão, no moedor, aí Deus joga a água, a vida, a presença, e ali o oleiro vai moldar de novo, bota no forno. Agora parece que tá bom. Aí daqui a pouco tem uma impureza. Nós precisamos quebrar esse vaso de novo. Mas existe um tesouro dentro de nós que permite o Criador estar sempre nos moendo, moendo, moendo e refazendo. Amém? Se permita. Se permita ser moído quantas vezes for necessário para que Deus venha refazer e refazer o vaso quantas vezes for necessário. Amém? Agora vamos no verso 8 ao 12. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Vamos ler de novo, porque isso aqui é a nossa realidade. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos.
Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Amém? Paulo está falando assim, olha, nós somos pressionados, nós somos afligidos, mas nós não somos destruídos. Amém? Em tudo, querido, nós somos atribulados, em tudo nós somos perseguidos, em tudo nós somos difamados. Mas isso só vai trazer sobre você óleo. Amém? Existe um óleo que só nasce na perseguição, tá? Então, Paulo está descrevendo uma realidade, tá? Que ela é nítida para quem está na presença, para quem está buscando. E às vezes a gente vai ter levante dentro da nossa casa, no nosso trabalho, só por estar falando que serve Jesus. Tem pessoas que vão te odiar porque você carrega a glória de Deus. Tem gente que vai falar assim, eu não fui com a tua cara, eu não gostei de você. Mas só porque você serve Jesus. Mas não é a pessoa, são os demônios que acompanham essa pessoa, ok? Paulo, ele não está negando a dor, ele não está negando o sofrimento, mas ele fala, né, sobre carregar a morte de Cristo a cada dia. Então, todo dia, queridos, né, a gente está renunciando a nós mesmos, essa renúncia no corpo, essa renúncia nas vontades, tá? Para manifestar a vida de Jesus em nós. Então, nós negamos a vontade da nossa alma, do nosso corpo, do nosso querer, para manifestar a vida de Jesus em nós. Para nós manifestar Cristo, nós temos que morrer todo dia um pouco para a realidade. Nós temos que morrer todo dia para as vontades. Nós temos que negar a si mesmo. O que Jesus disse? Faz o que você quiser e me segue? Não, ele disse assim, negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Negar o quê? A fofoca, a maledicência, o adultério, a fornicação, o ocultismo, a ganância, a corrupção. Então, quando nós buscamos Jesus, nós continuamos participando, tá? O nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Queridos, esse texto aqui, ele tem uma revelação profunda. Para você ter mais de Cristo, há necessidade de renunciar. Quanto mais você renuncia, quanto mais você abre mão, quanto mais você se abstém, quanto mais você larga as coisas desse mundo, mais Jesus manifesta a glória dele através de você. Amém? Quem carrega... Agora, presta atenção aqui. Quem carrega a glória de Deus vai ser esmagado. Tá? Não para morrer, mas para revelar Cristo. Quem carrega a glória de Deus vai ser esmagado, não para morrer, mas para manifestar a glória de Jesus todos os dias. Amém? E eu quero que você saiba de uma coisa. Se for por uma alma só, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Se você fizer o que fizer e alcançar apenas uma alma, já valeu a pena. Se alcançou a sua vida, já valeu a pena. Se trouxe impacto para dentro da tua família, já valeu a pena. Amém? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Agora vamos ler do 13 ao 15. Amém? Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos representará e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Amém?
Então, aqui, né, Paulo está trazendo tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é por causa dele. E vai valer a pena, amém? Paulo sofre por amor aos outros para a glória de Deus. E muitas vezes nós somos caluniados, perseguidos, difamados. Para quê? Para derramar e transbordar na vida de outras pessoas por amor a Jesus. E eu vou falar uma coisa para você. Ministério é entrega. Estar nesse lugar de pastorear é entrega. Queridos, é muita entrega. Não pense que é lindo ser pastor, é lindo estar. Não, é entrega. Tem horas que é muito difícil. Tem horas que a gente acaba negligenciando a própria família. E vai negligenciar, às vezes, os próprios sonhos para viver o sonho de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, há um tesouro sendo acumulado todos os dias, todo dia quando eu sento aqui e ministro para vocês, o Senhor acrescenta um tesouro no céu sobre o meu legado. Todas as madrugadas, quando a oração está ali acontecendo, quando cada pessoa se coloca como sentinela, um tesouro no céu está sendo acrescentado nas cortes celestiais. Olha, o meu filho, a minha filha está agora servindo o reino. Porque você não está ali numa oração para você. O intercessor que se coloca ali para orar, ele está orando para os outros. Ele está se colocando na brecha. É como se a pessoa estivesse no campo de batalha e ele ali, quando assume aquele lugar da oração, ele é o capitão, ele é quem está indo na frente. Então, toda vez que você fala de Cristo para alguém, toda vez que você fala de Jesus, ontem a gente está com a equipe daqui, o IFAI aqui, o que você acha que virou almoço e janta e tudo isso? Querido, virou só Jesus. Virou só falar do reino. E Deus me usando em profecia para falar coisas com palavras de conhecimento. Lágrima, choro. Então, aonde você vai? Você carrega uma nuvem. Ganassa, efera, baia, cheia. Aonde você vai? O que prevalece é a glória. E não interessa onde você está. Aonde eu chego, eu falo, eu sou um vaso de barro, mas eu carrego um tesouro. Eu tenho algo tão genuíno dentro de mim. Me permita manifestar a glória do meu Pai. Que vocês vão ser alimentados por um banquete. E ali, naquele almoço e em tudo que nós estivemos fazendo, Deus manifestando palavras de profecia, Deus usando e Deus falando. E eu falei, uau! E é lindo ver que nós carregamos a nuvem. E aonde tem nuvem, as pessoas têm fome. Aonde tem a nuvem da presença, as pessoas têm fome. As pessoas têm sede. As pessoas falam, eu quero isso que você tem. As pessoas ficam famintas por escutar mais do Pai. Então eu quero que você entenda que todo sofrimento, toda perseguição, tudo, sofrimento com propósito, queridos, se torna semente para alcançar vidas. Perseguição, quando ela está dentro de um propósito, se torna semente para alcançar vida. Calúnias, queridos, que você recebe quando você está dentro do propósito, se torna semente para você alcançar vidas e honrar o reino de Deus. Não, é que assim, tem coisas que eu não posso abrir que Deus fez aqui. Mas aqui só posso dizer para você, Deus me usou em todas as áreas. Principalmente na área que eu sou mais usada. E eu falei, uau, Jesus, que coisa maravilhosa. Como é bom ser essa pessoa. Como é bom ter renunciado tudo. Como cada perseguição vale a pena, porque olha o que o Senhor está fazendo aqui. Carrega a nuvem. Eu não me submeto ao que as pessoas querem falar. Então, a pessoa que senta comigo, ela tem que escutar
do reino, porque eu carrego a nuvem. E eu tenho um tesouro. Eu sou um vaso frágil de barro, mas dentro de mim há um tesouro. E quando eu sento em um lugar com alguém, eu vou manifestar o reino. Eu não vou deixar ninguém manifestar nada a não ser o reino de Deus, porque eu manifesto o reino. E você? Quando senta em algum lugar, o que você manifesta? Ou você deixa as pessoas ministrar vocês, o que elas estão vivendo, futilidades? Não, futilidade não. Não, as coisas desse mundo não, eu tô cansada. Vamos falar de ouro, de coisas preciosas. Eu tenho um tesouro, ele é incomparável. Eu carrego uma nuvem. Eu carrego uma presença que quando eu começar a falar, esse lugar vai ser coberto de uma glória. E você precisa manifestar este reino. Porque quando você traz a nuvem, o profético funciona, a palavra de conhecimento. E eu amo tudo isso. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, né? Isso tudo vai acontecer. Mas sofrimento com propósito vai se tornar uma semente para vidas. Queridos, todo sofrimento, toda calúnia que está dentro de um propósito vai se tornar semente para alcançar vidas e vai trazer honra no reino de Deus. Amém? É difícil continuar todos os dias. Mas o que Jesus fez aqui nesses 2 dias que eu tô aqui, revelou minha identidade ainda mais. Eu falei, Jesus, eu não dou conta de ser outra coisa. E eu vi que quando nós carregamos uma unção, quando nós carregamos algo, você não precisa oferecer oração. As pessoas te pedem. Ora por mim. Põe a mão na minha cabeça. Para uma pessoa pedir uma oração, existe um véu que ela tem que romper. Mas se você carrega um certo nível de unção, essa pessoa ela vai falar, existe um tesouro dentro de você. Eu preciso que você manifeste ele agora para mim. Eu tô com sede de algo que tá dentro de você. Eu tenho sede de algo que você carrega. Eu preciso disso. Meu espírito tá com fome. E cada vez que você fala, eu preciso disso. Às vezes a pessoa não expressa em palavras, mas a fome, o jeito que ela te olha, os olhos que lagrimeja, e você fala assim, que fome no espírito. Aí a minha pergunta para você é, tá pronto para manifestar a glória? Você pode orar por mim agora. Aonde? Aqui, qualquer lugar. Para de dar desculpa. Amém? Vamos agora no 16 ao 18. Amém? Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado. Olha, vamos lá. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. O nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós glória, que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora perdão, gente. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então Paulo está falando assim, vai valer a pena. O peso da fúria, o peso da perseguição vai trazer, por mais que o seu exterior esteja sofrendo, por mais que você esteja cansado, abatido, atribulado, no exterior, no corpo, dentro de você está acontecendo um renovo. Dentro de você, o Senhor está
tirando um perfume ainda mais refinado. Dentro de você, o Senhor está trazendo um óleo incomparável, tá? Paulo está falando assim, olha, o que nós estamos vendo agora é temporário, mas o que está sendo gerado em você é eterno. O que você está passando agora é momentâneo. Olha, não se preocupa com essas mazelas momentâneas, elas vão passar, mas o óleo que está sendo extraído dentro de você é para uma geração, é para pessoas. Então, queridos, vai ter dias que você vai falar assim, Jesus, eu não dou conta, eu tô cansado. Mas dentro de você, Jesus está extraindo um óleo precioso. E Paulo está falando, olha, não olha para o que dói, não olha para o que está te perseguindo, não olha para aquilo que está te envergonhando. Olha para aquilo que está sendo gerado dentro de você. Às vezes a gente não tem noção da unção que nós temos. Não é não, amor? Sim. Às vezes a gente não tem noção da nuvem que nós carregamos. Você que já é uma avivalista, você que já é meu aluno, às vezes você não tem noção do que você carrega. Abre a tua boca. A nuvem, ela manifesta quando você abre a tua boca. Carregar a nuvem é uma coisa, manifestar ela é outra. Eu carrego a nuvem para onde eu vou porque a presença de Deus, ela está sobre mim. Mas para mim manifestar a nuvem, eu preciso falar dele. Eu preciso dizer quem é ele. Eu preciso exaltar e dizer quem ele é. Aí eu ligo a nuvem da glória do Senhor. E quando a nuvem começa a se movimentar, o profético, a unção, uma fome espiritual, ela começa a vir. E vale a pena. Mas tudo isso, querido, é gerado na dor, é gerado na perseguição, é gerado no sofrimento, é gerado com gente te caluniando, gente falando mal de você, gente te traindo. E aí você vai parar por isso? Não. Porque isso vai existir em qualquer área da sua vida, não é só área espiritual. Amém? A forja, ela não acontece só no âmbito espiritual, ela acontece em todas as áreas da nossa vida. Coloca uma coisa na tua cabeça. Essa forja, ela acontece em todas as áreas da sua vida. Só que quando nós estamos falando da área espiritual, ela vai ser um pouco mais intensa, principalmente quando Satanás entender que você é uma arma poderosa nas mãos do Senhor Jesus. Queridos, a nossa mentalidade é gerada através da nossa identidade, certo? Quanto mais identidade, mais uma mentalidade forte, mais um emocional forte você vai ter. E eu escutava falar que o diabo era terrível, que o diabo era poderoso, e eu mudei isso na minha mente. Eu falei, não, eu sou terrível na presença de Jesus. Eu vou ser uma pedra no calçado de Satanás. Não, eu virei isso. E nós precisamos entrar num lugar de identidade de filho, de filha, com tanto fundamento, ao ponto de você falar, não, quem mentiu foi Satanás a vida inteira. Eu sou uma arma poderosa nas mãos do meu Senhor Jesus. Não é Satanás que tem medo daquilo que eu carrego, porque eu posso ser frágil, mas dentro de mim é a pessoa do Espírito Santo que habita. Não, você não entendeu que Deus, ele está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E você precisa viver essa identidade. Aí qualquer coisa você tá com medo. Eu tô com medo da opressão, tô com medo do ataque, do contra-ataque do diabo. Quem é você? Você é um vaso frágil de barro, mas dentro de você a pessoa do Espírito Santo vive. Há uma labareda de fogo. Então não olha para quem você é, como homem, como mulher, mas olha para aquilo que existe dentro de você. Queridos, quando Davi vai enfrentar aquele gigante, ele não vai pelo mérito dele de homem, ele não vai pela força dele, porque nem a armadura ele conseguia, mas ele tinha uma identidade que era formada na adoração, na intimidade. E ele não aceitava que alguém afrontasse o Deus que ele cria.
E ele foi, queridos, numa valentia espiritual, enfrentar um gigante, porque ele não aceitava que um incircunciso levantasse blasfêmias contra aquele Deus dele todo-poderoso, grande eu sou. Então, é nessa valentia de Davi que Deus quer que nós nos posicionamos e falava assim: ei, quem é esse incircunciso? Quem é esse afrontoso? Quem é esse endemoniado? Quem ele pensa, ela pensa que é? Eu vou orar e Deus vai libertar essa pessoa. Porque eu quero que também você entenda que nós precisamos ter a maturidade espiritual. Paulo está tentando dizer aqui, olha, antes de audiência no ministério, queira discernimento. E discernimento, querido, é você ver no invisível. Tem uma pessoa causando um problema, mas você precisa entender que demônio que está causando e por que ele entrou na vida daquela pessoa. E não é jogar fora essa pessoa, é tratar, é conversar. Discernimento espiritual é para resolver problemas espirituais. Discernir também significa entender, compreender. E o que eu espero no meu ministério é exatamente isso. Então, quando Deus ele fala assim, para a sua agenda, você vai pregar todo dia para um povo, é porque ele queria trazer um povo desse discernimento aqui para cá. E isso só é pregando, é ensinando, é ativando, é ministrando unção, é fazendo escolas. Amém? Porque nas escolas nós geramos ministros, nós geramos formadores. Né? Nós formamos líderes de libertação, de avivamento, ministros que vão ministrar. Amém? Então eu quero hoje que você entenda. Não olhe para aquilo que dói. Não olhe para quem te persegue. Não olhe para a difamação. Não olhe para aquilo que está sendo gerado dentro de você. Tá? Olha para aquilo que está sendo gerado dentro do seu interior. Olha para aquilo que está sendo... né? O óleo que está sendo extraído. Queridos, toda vez que nós somos esmagados por uma vergonha, por uma difamação, por um diz-que-me-diz-que, eu quero que você imagine que você está numa prensa e está saindo um óleo de você. Esse óleo, ele manifesta a glória de Jesus. Ele manifesta a glória de Jesus. Amém? Olha, quem tem olhos fixos, quem tem convicção, e quem todo tempo está olhando para a eternidade, não fica parado nas dores passageiras. Tem gente que está todo tempo nas suas mazelas. Ai, que o fulano me ofendeu. Ai, que isso. Queridos, olha para a glória. O mundo espiritual é cíclico. Ontem na mesa perguntaram para mim qual que foi a sua experiência mais sobrenatural. Eu não sabia contar, porque eu tenho tantas. E aí eu falei, eu vou contar a última. E tem gente que teve uma experiência com Deus e se contentou com isso. Eu quero que você entre num lugar onde todo dia é uma experiência. É onde todo dia Deus está extraindo um perfume, um óleo de você diferente. Manifesta a nuvem da glória. Não anda só com ela. Existe uma nuvem, existe uma presença, existe uma carruagem de fogo que está sobre você. Mas nós precisamos manifestá-la. E ao manifestar a nuvem, a glória de Deus, ela vai romper o profético, ela vai romper com libertação, ela vai romper com palavras de conhecimento. Ontem nós estávamos numa mesa e havia uma pessoa ali resistindo. E Deus me deu uma palavra de conhecimento, né, amor? Mais que cirúrgica. Eu falei, olha, Deus está me falando de uma pessoa assim, na sua família, que era assim, assado, e a pessoa começou a desmanchar. E por que eu tô contando isso pra você? Porque o Deus que eu sirvo, Ele conhece a vida de todo mundo. E eu quero que um dia vocês se movam em palavras de conhecimento, num nível tão específico, que a pessoa não tenha dúvida que você está sendo voz de Deus. Que você está sendo voz. Porque se a pessoa tiver qualquer dúvida, fala, não pode. Essa pessoa ela tem que ser de Deus para ter essa informação tão específica da minha vida. Então nós precisamos viver debaixo da nuvem, mas manifestando a nuvem. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, gente, não fica olhando para número não. Fica olhando para
para o discernimento espiritual. Olha para o discernimento espiritual. Olhos fixos na eternidade. Olhos fixos no que Jesus está fazendo, no que Ele quer fazer. Para de ficar olhando para picuinha, para coisinha. Gente, isso é muita perca de tempo. Quando eu fiz um jejum de 7 dias sem falar, foi o jejum talvez mais poderoso que eu tenha feito. Você sabe o que Deus falou para mim? Olhar para o que é importante. E o que não é importante é para mim delegar. Não é para mim dar minha atenção para as coisinhas desse mundo. E era para mim focar mais na glória dele. Porque isso é mais importante. Porque quando eu olho para a glória dele, ele gera óleo dentro de mim. E esse óleo transborda sobre vocês. E Deus falou assim, Larissa, olha para o macro. Porque o macro que eu te dei, eu coloquei nas tuas mãos. Então, só que às vezes a gente fica olhando para uma coisinha, olhando para outra, o nosso emocional é corrompido. E aí o que acontece? Às vezes você quer manifestar a glória de Deus, mas você tá com o emocional trincado. E queridos, nós precisamos, tá? Nós precisamos estar com o nosso emocional saudável para manifestar uma palavra saudável. Quem viu o depoimento aí de um pastor? Eu nunca, né? Eu sempre olhava e falava, nossa, mas que dureza, que ira. Porque o emocional não está tratado. Então nós precisamos ter um emocional tratado para manifestar o amor, para manifestar a glória de Deus. Quando é para ter uma voz de autoridade na libertação, como você vê, eu oro com autoridade, mas é naquele momento. Mas quando é para falar com amor, tem que falar com doçura, amém? Mas a gente precisa ter um emocional tratado para ter um ministério saudável, amém? E eu quero agora, tá? Trazer vocês para um foco, ok? Olha só, a glória de Deus não vem de palco, a glória de Deus não vem de altares. Ou seja, altares de evidência. Vem da morte diária, a dependência total nele. A glória de Deus, queridos, tá? Não vem por você ser isso ou aquilo, não vem por você ser brilhante, talentoso. Ele usa vaso quebrado, vaso rendido, gente que não é, ele faz que seja. Eu quero que você entenda isso, tá? Olha, continua perseverante no caminho, porque não vai valer, já está valendo a pena, tá? Já está valendo a pena. Vocês estão perguntando do jejum de palavras? É isso? Eu fiz um jejum de palavras, eu fiquei 7 dias. Para fazer esse jejum é muito difícil, você tem que estar num tempo que você pode ficar em casa, porque é muito complicado. Eu expliquei pro apóstolo, nesses 7 dias que eu fiquei sem falar, eu fiquei descalço também, né, amor? Seria um propósito, né, apóstolo? A gente fala jejum porque você não vai falar, mas é um propósito, você não fala 7 dias. E foi uma das coisas que mais rompeu. A gente só consegue observar algumas coisas quando a gente se cala. E quando eu tive esse posicionamento, eu fiz um reset na minha área emocional e observei algumas coisas. Eu falei, peraí. Melhoro isso, ajeito aqui. E aí foi onde Deus falou, o ano que vem você vai para um tempo de solitude. Eu não quero você no telefone, eu quero você respondendo um monte de gente, eu quero você só para mim, eu quero você num tempo de oração, num tempo de rendimento, assim. E realmente esse ano eu tô estudando mais, eu estou mais com o Senhor, mas eu vejo que tem mais azeite, Deus tem me dado muito conhecimento, muita sabedoria, amém? E aonde Deus faz um alinhamento, Deus traz algo assim, queridos, tão genuíno. Então, façam, amém? Façam que vai valer a pena. Só que você tem que fazer de acordo com o seu esposo, a sua esposa. Fala, olha, eu vou ficar sem falar 3 dias. Você pode, continua comendo, fazendo as coisas normais. Você pode fazer os deveres, mas você não vai falar. É muito difícil, tá? Porque às vezes o teu esposo te chama, você vai no ímpeto, né? O que eu fiz nos primeiros dias? Eu coloquei uma fita na boca, né, amor? Quando eu entrei de jejum, eu coloquei uma fita na boca. Aí no espelho eu coloquei, você tá de jejum de palavras, tá? Aí eu colocava na porta do quarto, jejum de palavras. Todo lugar que eu ia no começo, eu colocava até me lembrar.
Mas a glória de Deus, ela é linda. Ela manifesta. Gente, eu não estava muito animada para vir para essa viagem, porque eu ando cansada, né? Né, amor? Não estava muito animada, eu estava assim, ai, tem que ir lá. Só que quando eu cheguei aqui, que Deus começou a me usar, eu falei, valeu a viagem inteira. Eu falei, ó, amor, isso aqui que aconteceu hoje, valeu a viagem toda. Eu sou movida pela glória de Deus. Meu combustível é a glória. Meu combustível é manifestar a nuvem. E às vezes você fala assim, nossa, apóstolo, eu vi nos seus stories, que legal. Mas, gente, quando eu cheguei aqui, que Deus me usou, no primeiro dia de uma forma poderosa, eu falei, valeu a viagem inteira, eu já sei por que eu vinha pra cá. Então, eu sou grata a Deus por estar vivendo tudo isso, com certeza. Mas o que eu quero dizer pra você? Se não for para manifestar a glória dele, parece que não tem sentido. Se não for para manifestar a nuvem, parece que não tem graça. Amém? Então, eu amo as cartas de Paulo, porque aqui ele está falando, olha, você é um vaso frágil, mas dentro de você tem um tesouro. Ele está dentro de você, quem? A presença de Deus. Ele não deixa ser afrontado por Satanás. Você precisa gerar dentro de você uma mentalidade. Essa mentalidade o quê? Peraí, quem é Satanás? Perto do meu Senhor Jesus. Peraí, eu que vou ser terrível, eu que vou me posicionar. Então eu quero que você olhe que dentro de você tem vaso de barro, você é um vaso de barro, mas você está carregando que é um grande tesouro, ok? Você está carregando um grande tesouro que é a glória, a presença, é a manifestação do poder, é a manifestação. Então não só carregue, manifeste. Eu sou valiosa porque dentro de mim existe um tesouro em você. E você é valioso, é valiosa? Mas você só carrega ou você manifesta? Eu apresento para todos aonde eu passo. Eu tenho um tesouro. Eu quero te apresentar. E eu estou ali como uma águia faminta. Eu falo assim, eu vou oferecer o meu melhor. O que eu tiver de melhor de Jesus aqui, eu vou entregar para essas pessoas. Então, famintas, então nós precisamos manifestar Jesus em todos os lugares, manifestar a glória de Deus em todos os aspectos. A sua vida precisa ser um lifestyle, ou seja, um estilo de vida que prega antes de você falar. Amém? Porque as pessoas vão desejar te ouvir. As pessoas vão desejar saber. Apóstolo, mas como eu posso começar? Começa falando o que Deus está fazendo na sua vida. Então, queridos, eu não só carrego uma nuvem, eu manifesto ela. Eu sou intrometida quando a gente fala a respeito do reino. Só no seu amor, eu vou orar por você agora. Não, eu não vou orar por você depois, eu vou colocar a mão em você agora. Porque eu sei que quando eu coloco a mão em alguém, existe uma unção que queima. E eu sei o que Jesus pode fazer através dessa unção. Eu sei o que Jesus pode fazer através disso que está sobre a minha vida. E você precisa, querida, manifestar o reino. Paulo está dizendo aqui, olha, você vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser massacrado, vai ser ferido, vão zombar de você, vai tudo isso acontecer. Mas enquanto isso estiver acontecendo no exterior, algo no seu interior valioso vai estar acontecendo. Vai estar sendo gerado um óleo novo, vai estar sendo gerado um upgrade. Vai estar sendo gerado algo genuíno. Vai estar sendo gerado algo maravilhoso. Então, continua. Continua, porque já valeu a pena por Jesus ter alcançado você. Se você alcançar uma alma, como eu disse pra você, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A pessoa que ganhou Billy Graham, ela ganhou só Billy Graham. Só que Billy Graham ganhou milhões e milhões de pessoas pra Jesus. Pegou a visão? Então, queridos, eu tô cansada de ver um monte de cristão
que fala que vive Jesus, mas não vive não. De fato, a gente tem que viver Cristo. E Cristo a gente vive manifestando nas roupas, manifestando na forma de falar, manifestando em comportamento. Comprou e pagou. Se você estiver devendo, paga suas contas. Então nós precisamos ser bons exemplos de pessoas. Tem gente que fala, se for para ser cristão daquele jeito ali, ó, aquele fulano ali, ó, é crente. Mas deve para todo mundo, mente, engana. E aí, o que acontece? Uns pagam pelos outros. É todos assim? Com certeza não. E esse tipo de gente tem em todo lugar. Mas se você puder manifesta um testemunho maravilhoso. Amém? Isso vai fazer toda a diferença, todo sentido. Paga suas contas, honra os seus compromissos. Fala que vai chegar 3 horas, chega 3 horas. Você está chegando atrasado no seu serviço? Que mau testemunho você está dando? Que tipo de Jesus é esse que você serve, que ainda não confrontou o horário atrasado? Se falar 7 horas, por que você chega às 7h30? Que falta de responsabilidade. Isso é pecado, querido. Você saber que é tal horário e chegar no outro horário. Isso é uma desonra com a pessoa, com o local. E nós precisamos aprender a chegar no horário certo. Alguma vez ou outra você pode ter visto que eu vim aqui 4h15, mas foi umas 2 vezes que talvez a minha internet deu problema. Mas quando a gente é pontual, as pessoas confiam na gente. Sabia disso? Quando nós somos pontuais, as pessoas confiam na gente. Aquela pessoa fala todo dia que tá 4h12 e tá ali 4h12. Aquela pessoa fala que todo dia tem oração 2h50 e todo dia tem oração 2h50. Eu confio em pessoas que são pontuais. Agora, pessoas que me fazem esperar é muito complicado, é muito difícil. Amém? Queridos, um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe de forma poderosa e sobrenatural. Amém? Um dia profético, recalcado e sacudido da presença do Espírito Santo.